Senhor, sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Ó vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, aqui. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, aqui. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. A paz do Senhor para a igreja. Louvamos a Deus por estarmos juntos mais uma vez. Desta feita, na terça-feira, chuvosa, na verdade, uma noite que começou chovendo, né? Mas aqui estamos para juntos louvarmos ao Senhor. Bendizei seu santo nome. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então você está de pé, está respirando, é para louvar a Ele. Então vamos louvar ao Senhor nesta noite. Eu convido os irmãos para nós cantarmos o hino 526 da nossa harpa cristã. 526. E eu quero convidar o diácono Fábio para estar cantando conosco. Paz do Senhor a todos. Amém. Nós vamos louvar o Senhor. Senhor meu Deus, deixa eu ver se é isso, tá? Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim
distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, relembro a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Mais um? Graças a Deus. Vamos louvar o hino 545. Vê se som maior aí. Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Queridos, nos coloquemos de pés. Vamos fazer menção da palavra de Deus. Eu convido os irmãos para nós lermos Jeremias, capítulo 17. Capítulo 17, somente o verso 1. Leiamos a palavra do Senhor. Jeremias, fácil de encontrar. Está lá entre os profetas maiores. Nos diz a palavra do Senhor: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esta palavra, e logo após estaremos refletindo um pouco para entendermos o que Deus quer falar conosco através da sua palavra nessa noite. Oremos ao Senhor. Incline a sua cabeça. Santíssimo e eterno Deus, mais uma vez adentramos a tua presença. Queremos te adorar e glorificar o teu nome, Senhor amado, por tudo quanto tem feito por nós.
Queremos te agradecer, Pai querido, pelo dia de paz que nos deste, a oportunidade de estarmos na tua casa e aqui, Senhor amado, te apresentar sacrifício de louvor, apresentar ao Senhor as nossas necessidades, as nossas debilidades em oração. Ó Senhor amado, na expectativa de que o Senhor é aquele que atende a oração de um justo. Então, portanto, meu Senhor amado, venha nesta noite falar aos teus filhos, falar à tua igreja, através da tua palavra. Meu Senhor amado, que eu seja simplesmente um canal de bênção para a tua igreja. Ó Senhor amado, é o Senhor quem fala através da sua palavra. Em nome de Jesus, meu Senhor amado, que o nosso coração seja terra fértil nessa noite, para que a tua palavra possa produzir aquilo que te apraz. Nós te agradecemos, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Queridos, eu quero nessa noite apresentar nossa irmã Raquel, está nos visitando. Dá um sinal para nós, Raquel. Pronto. Irmã Raquel da Congregação Cristã no Brasil, nossa vizinha de muitos anos, e está conosco hoje para cultuar conosco. Eu soube que estaria um casal nos visitando nessa noite. Tem nessa noite aqui um casal visitante? Acho que não veio. Hein? Eu creio que ainda não veio. Tem mais alguém nos visitando? Não, né? Ele pode estar escondido atrás da máscara e a gente não identifica. Mas todos são da casa. Então Deus abençoe. Queridos, a palavra do Senhor, nós louvamos a Deus porque ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 fios. Porque uma espada de 2 fios, ela não tem condição de discernir os pensamentos. E a palavra de Deus, ela discerne. Uma espada de 2 fios, ela não tem condição de dividir alma e espírito, né? De discernir onde está o limite da alma e o limite do espírito. Mas a palavra de Deus, ela tem esse poder. Então ela é mais penetrante, ela é mais poderosa, ela é mais cortante do que uma espada de 2 fios. Então a palavra de Deus, ela fala para a igreja, fala para o pastor, fala para a criança, fala para o adulto, né? Ela fala para todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jeremias, nós já falamos aqui algumas vezes, no livro de profeta Jeremias, e até ministramos, já aqui no capítulo 18, nós vamos talvez chegar até lá, não sei se há tempo suficiente, mas Jeremias, ele foi um profeta que profetizou para a tribo do sul, Judá especificamente. Ele que quando foi, vamos dizer assim, levantado pelo Senhor, que o Senhor chama Jeremias lá no capítulo 1, e diz para ele que daria a ele as nações por profeta, e ele simplesmente se diminui diante de Deus, diante do seu Deus, dizendo que ele era ainda uma criança, que ele não tinha condição de ir às nações. Mas nós louvamos a Deus que Deus não usa aqueles que têm condição. Deus não usa aqueles que são capacitados, né? Deus usa aqueles que querem ser usados e dão lugar a ele para ser usado. Então, automaticamente, quando Jeremias entende que Deus o repreende, dizendo: olha, Jeremias, não diga que você é uma criança. Às vezes nós falamos determinadas coisas e uma vez um mais velho, os nossos pais, dizem assim: nunca abra a boca para dizer uma coisa dessa. Não é assim? Nunca abra a sua boca para dizer uma coisa dessa. Eu creio que foi isso que Deus falou com Jeremias: olha, nunca mais abra a boca para dizer que você é uma criança, Jeremias.
Porque olha, tudo quanto eu te mandar, você vai falar. E para onde eu te mandar, você vai. Então nunca diga que você é uma criança. Irmãos, Deus quer te usar, independente da tua idade. Ah não, mas eu já estou velho. A Bíblia diz que os velhos darão frutos, né? E ainda darão frutos viçosos. Então Deus não escolhe idade para usar. Deus quer pessoas disponíveis, pessoas que queiram ser usadas por Deus. E Jeremias, ele se coloca nessa condição. E ele, como profeta que amava os seus conterrâneos, os seus irmãos, Deus começa agora a levantar Jeremias e mostrar para Jeremias qual era o verdadeiro estado da sua nação. E a sua nação, ele começa a entender que estava distanciada de Deus. Que estava distanciada de Deus. Estavam apostatados da fé. Eles estavam caídos nos seus delitos e pecados. E quando Jeremias entende a real condição do seu povo, ele começa a chorar. E ele começa a pedir misericórdia a Deus pelo seu povo. E ele começa agora a pedir perdão a Deus pelo seu povo. Mas chega ao ponto, lá no capítulo 5, precisamente, vamos ler para nós entendermos melhor. No capítulo 5, verso 1, Deus diz para Jeremias: dai volta. Quando Jeremias começa a orar, pedir misericórdia, pedir graça, pedir perdão pelo pecado dos seus irmãos, Deus chama Jeremias no capítulo 5 e faz um desafio a Jeremias. Tá certo, Jeremias, você quer que eu perdoe esse povo, você quer que eu perdoe os seus irmãos, você quer que eu perdoe a sua nação, então vou te fazer uma proposta. E Deus faz uma proposta para Jeremias no capítulo 5. Vai pelas ruas de Jerusalém, dá uma volta, dá um passeio aí nas ruas de Jerusalém e me informai-vos, buscai pelas praças e vê se acha alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou que busque a paz, ou que busque a verdade, que eu lhe perdoarei. Faz uma busca, faz um levantamento aí, entre o teu povo, entre os teus irmãos. Vê se alguém aí busca a justiça. Vê se alguém aí busca a paz. E se você encontrar, Jeremias, um sequer, se você encontrar um sequer, eu vou perdoar. Vá buscar. E eu creio que Jeremias deu uma volta em vão nas ruas de Jerusalém. Ele deu uma volta, foi tempo perdido para Jeremias. Porque os versos seguintes, verso 2, diz assim, olha: ainda que você encontre alguém aí, que diga, vive o Senhor, de certo, falsamente fala. Vai lá que você encontre um, Jeremias. Mas esse um que você vai encontrar, vai dizer, vive o Senhor, Deus seja louvado, adorado seja o nome do Senhor, né? Nos nossos dias, vai falar línguas, vai sapatear, vai falar em mistério da terra, né? Como muitos costumam dizer. Mas mesmo assim, esses tais fazem essas coisas falsamente. Não é verdade.
A corrupção em Jerusalém, a corrupção em Judá era generalizada, irmãos. O câncer, pecado, já tinha tomado todos os órgãos. Já estava em estado terminal a condição de Judá. O câncer chamado pecado já tinha levado ao país, a nação, ao estado de calamidade espiritual. Não tinha ninguém que praticasse justiça, não tinha ninguém que batalhasse pela paz, e ainda aqueles que falavam falsamente. Os profetas desmentiam Jeremias, mas na frente nós encontramos Jeremias ouvindo da parte do Senhor uma visão, vendo da parte do Senhor uma visão. E Deus pergunta para Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo, Jeremias? E Jeremias, ele diz: olha, eu vejo uma panela fervendo, vindo do norte, lá na direção do norte. E Deus fala para Jeremias: olha, diga para o meu povo que é do norte que vai vir a destruição, que é do norte que vai vir o perseguidor, que é do norte que vai vir os seus inimigos, que vão tomar a cidade, que vão tomar as vossas filhas, que vão tomar os vossos filhos, a ponto de dizer para Jeremias: olha, Jeremias, você não case nessa terra, porque aqueles que casarem aqui, os seus filhos nascerão para a espada, para a fome e para a peste, para a escravidão. Diga para o meu povo: não se casem nessa terra. Louvado seja o nome de Jesus. E Jeremias continua, a partir do verso 5, ele continua clamando ainda, insistindo com Deus, para ter misericórdia do seu povo. Eu citei aqui, há uns 20 dias atrás, que nós ministramos lá no capítulo 33, no verso 3 de Jeremias. E Deus chega ao ponto de dizer para Jeremias: Jeremias continua insistindo com Deus, para ter misericórdia do povo. Continua insistindo com Deus, para que perdoe o povo, que atente para a necessidade do povo. Porque Jeremias tinha amor no coração. Jeremias era um profeta, simbolizando um pastor que tinha cuidado com o seu rebanho, que tinha cuidado com as suas ovelhas. E Jeremias representava essa autoridade eclesiástica. E ele, nessa condição, se preocupando com a sua nação, Deus aí chega para Jeremias e diz: olha, Jeremias, ainda que Moisés ou Samuel, isso eu citei aqui, ainda que, lá no verso 15, capítulo 15, Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, seria a minha alma, não seria a minha alma com este povo. Olha o que Deus fala, que palavra forte da parte de Deus através de Jeremias. Ou melhor, fala para Jeremias. Ele diz assim: olha, ainda que Moisés e Samuel se levante diante de mim, eu não vou perdoar esse povo. A minha alma não seria com esse povo, ainda que ele se levantasse e viesse clamar a mim. E aí ele diz uma parte forte para Jeremias: lança-os diante da minha face e saiam. Amados, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus.
lança-os da minha presença e saiam. Eu não tolero mais esse povo. Eu não tolero mais as suas práticas. Queridos, e havia também ali profetas que profetizavam contra Jeremias, dizendo que Jeremias mentia. E Jeremias chegava diante de Deus e dizia: Deus, Senhor, há profetas dizendo que não vai haver destruição, que não vai haver inimigo nenhum vindo do norte. E Deus fala para Jeremias: olha, diga para eles que eles profetizam falsamente. Diga para eles que eles profetizam mentiras. E Jeremias volta e diz ao povo aquilo que Deus havia determinado e colocado nos seus lábios. Mas por que Deus se endureceu tanto com esse povo? Irmãos, a medida da misericórdia de Deus tinha se esgotado com aquele povo. A medida da misericórdia de Deus tinha se esgotado com Judá. Imagine, irmãos, que eles davam os seus filhos para serem sacrificados em altar de deuses estranhos. Imagine, irmãos, isso chegou diante de Deus. Isso chegou diante de Deus. E chegou diante de Deus de uma forma que Deus descreve aí no capítulo 17, dizendo que o pecado de Judá já estava no coração deles, escrito de forma que eles não conseguiam mais se desvencilhar do pecado. O pecado já estava entranhado no coração, já estava escrito no coração deles como um ponteiro de ferro com a ponta de diamante. Imagine, irmãos, escrito com um ponteiro de ferro com a ponta de diamante. Irmãos, o diamante na ponta de um ferro passa em um vidro desse aqui, ó. Passa em um vidro desse aí, ó. Parece até que não tem marca nenhuma, né? Passa aqui assim, ó. Parece até que não tem marca nenhuma. Você pega o vidro assim, ó, passa. Ele sai inteirinho. Às vezes o pecado está na vida da gente e nem parece. Às vezes o pecado está na vida da pessoa e a pessoa vive uma vida natural, porque o pecado já cauterizou a mente. O pecado já cauterizou o coração. Agora o coração já está endurecido para a voz de Deus. O ouvido já não se volta mais para a palavra de Deus. E agora o que quer é desfrutar do pecado. E vamos desfrutar do pecado. Vamos desfrutar do pecado. O pecado já está lá escrito lá no coração com ponteiro de ferro. Não consegue mais se desvencilhar. Não consegue mais se libertar do pecado. Agora a sentença já está posta diante dele. Eis o machado já é posto à raiz da árvore, não é isso? Que Jesus falou? O machado já está posto à raiz da árvore. Quando o machado desce, dificilmente a árvore se livra de um corte sangrento. E o pecado na vida de Judá estava caminhando. Eles estavam caminhando a passos largos para um abismo sem volta. Amados, no capítulo 17, Deus começa a descrever a condição que estava Judá. Soberba. O pecado
leva os homens a serem soberbos. O pecado cauterizado na mente leva os homens a não ouvir liderança. Leva as pessoas a não ouvir o pastor, a não ouvir alguém que Deus coloca como profeta. Não se dobra para ouvir alguém que Deus coloca na sua vida como conselheiro, como ajudador. Só dá ouvido à murmuração. Quer ver ele dar ouvido? Quando é murmuração. Quer ver ele dar ouvido? Quando é para falar do pastor. Quer ver ele dar ouvido? Quando é para falar da liderança. Aí ele dá ouvido. Mas quando é a voz de Deus, ele diz assim, ó, está falando para Mateus. Você viu? Deus falou para Mateus hoje. Não acha que Deus está falando para ele. Mas se a pessoa parar para falar da vida alheia, ele é o primeiro a somar força, a se juntar. Por quê? Porque o pecado já está lá, dominando o coração. Ele não consegue mais, até luta, até tenta, mas deu vazão demais ao pecado. E o pecado gerado, consumado, gera morte. Deu vazão demais ao pecado, e agora o pecado agora é seu senhor. Pecado agora é que manda. Eu não quero, mas tem que fazer. Agora já é escravo do pecado. E Judá já estava escrava do seu pecado. Judá já estava escrava do pecado. De forma que a sentença de Deus já estava determinada. Mas ainda tinha uma saída para Judá. Deus havia determinado, havia. A panela fervendo que vinha do norte. Está determinado. O inimigo vai invadir. Está determinado. Mas Deus ainda usa de misericórdia. E Deus usa Jeremias aqui. Deus fala para Jeremias aqui. Lá no verso 5 do capítulo 17. Ele diz assim, olha. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem. E faz da sua carne o seu braço. E aparta o seu coração do Senhor. Amados, maldito é o homem que confia no homem e da sua carne faz o seu braço forte. Amados, quando o homem é cauterizado pelo pecado, ele acha que ele não depende mais de Deus. Ele pode lutar com as suas próprias forças, ele pode usar a sua própria habilidade, ele não mais é dependente de Deus, porque o pecado faz ele ter essa sensação de superpoder. Ele agora é que conduz a vida dele. Quando alguém fala do pecado, ele diz assim, olha, eu sou dono e dona do meu nariz. Isso é o quê? É pecado cauterizado. É pecado dominando. É pecado reinando. É pecado soberano na vida. E aí ele se enche de soberba e faz da sua carne a sua defesa, o seu braço forte. Eu me viro. Eu sei me virar. Eu sei me sair das situações, eu tenho habilidade, eu tenho influência. É assim que o homem, quando está cauterizado pelo pecado, ele pensa. Mas amados, nós como igreja temos que entender que nós somos dependentes de Deus. Se nós estamos de pé, porque é Deus. Se estamos aqui, porque foi Deus que nos conduziu a este lugar. Nós somos dependentes de Deus. Não deixe a soberba subir ao teu coração, dominar a tua vida, dominar a tua carne. Não deixa. Porque o pecado nos assedia de perto. O diabo nos assedia com o pecado, procurando a quem possa tragar. E quando ele traga, a tendência, o projeto de Satanás é escravizar pelo pecado que ele conseguiu te tragar. Então, quando o pecado domina, a soberba começa a reinar. A soberba começa a elevar o homem a ponto de ele dizer que não precisa do Senhor.
e aparta o seu coração. Quando a soberba domina, ele aparta o seu coração do Senhor. Por quê? Ele não precisa mais do Senhor. É como se estivesse dizendo assim: olha, Jesus, fica aí um pouquinho aí, fica de lado aí. Estou dependendo do Senhor agora não, viu? O Senhor fica aí. Qualquer coisa eu peço ao Senhor, mas fica de lado aí. Deixa que eu vou resolver meu problema. Deixa que eu vou viver a minha vida. Eu não preciso mais não. É a soberba. É a soberba. E isso, o que é que causa isso? O que causa isso é o pecado dominando a vida. É o pecado cauterizado no coração. Aí ele diz mais. Verso 7. Bendito. Ou melhor, eu vou ler o verso 6. Que faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto. E não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Eu estava vendo a questão da tamargueira, né? É uma árvore até frondosa. É uma árvore até frondosa. Mas se colocar ela à beira de mananciais, ela não sobrevive. Ela não consegue sobreviver. O homem, quando deixa a soberba tomar conta do coração, da vida dele, quando se consegue tirar um fruto dele, tem que ser no deserto. Tem que ser no deserto. Será que para tu produzir um fruto bom? Será que para tu levantar a cabeça? Será que para tu fazer a vereda direita para os pés? Será que para nós servirmos melhor ao Senhor, precisa o Senhor nos colocar no deserto? Será que precisa o Senhor nos levar para o deserto para poder produzirmos? Deus não tem interesse. Deus não tem alegria no sofrimento de ninguém. Mas Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa vida. Sabe que se der uma cordinha, né, a gente cai fora. E às vezes, para Deus não nos perder de vista, Ele nos deixa no deserto. Vá produzir aí no deserto. Vá ser crente no deserto. Porque não pode viver uma vida melhor. Porque se viver uma vida melhorzinha, se tiver uma cordinha, ele cai fora, vai para o mundo. Tem que produzir no deserto. Assim é aqueles que entram por esse caminho de soberba. E aí o verso 7, o Senhor é contundente em dizer, olha: bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Bendito é o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Esse não será como a tamargueira no deserto, não. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende a sua raiz para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Isso é o que Deus tem preparado para nós. Isso é o que Deus tem preparado para a tua vida. Agora, é você que escolhe. Deus coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. Deus coloca diante de nós o deserto ou mananciais. Mas é você que escolhe. É as nossas ações que vão definir se nós vamos estar no deserto para servir a Deus, ou se ainda poderemos servir a Deus meio a mananciais. Mas Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. E Ele diz, olha: aquele que teme ao Senhor
Aquele que confia no Senhor é como essa árvore plantada junto a ribeiros, que não teme o dia da sequidão, que não teme o dia da adversidade. Os que confiam no Senhor não temem a adversidade. Os que confiam no Senhor não temem a levante de Satanás. Os que confiam no Senhor não temem o sistema que se levanta contra a igreja. Não teme, porque confia no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E a condição aqui é que Deus faz uma convocação para ajudar. Deus faz uma convocação para ajudar, para que se volte para Deus, para que se volte para o Senhor. Vamos ao capítulo 18, para nós encerrarmos. No capítulo 18, Deus coloca uma proposta na boca de Jeremias. Lá no capítulo 18, ele coloca uma proposta na boca de Jeremias e diz para o povo. Deus falando para Jeremias, diz assim: olha, Jeremias, não poderei eu, verso 5, quando Jeremias desce a casa do oleiro, para ver o Senhor trabalhando, né? Para ver o oleiro lá trabalhando no barro, e através daquela obra, Deus fala para Jeremias. E diz que o vaso que o oleiro estava trabalhando se quebra na mão do oleiro. O vaso se quebra na mão do oleiro. Quando o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro logo toma a iniciativa de fazer novamente, de fazer um novo vaso. E quando Jeremias está diante desse cenário, Deus fala de novo para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Tem um corinho que eu gosto muito, desde a minha mocidade. Mas eu estava refletindo sobre esse corinho. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. É uma música muito bonita. Mas eu estava refletindo e dizendo: Senhor, eu não quero ser um vaso na mão do oleiro. Eu não quero ser como um vaso na mão do oleiro. Descer a olaria é uma coisa. Quando o profeta desce a olaria, ele ouve a voz de Deus. Descer a olaria é coisa boa. Agora, ser quebrado para ser feito de novo não é coisa boa não, irmãos. Sabe por quê? Eles tiveram que ser quebrados porque não deram ouvido ao profeta, porque não deram ouvido à palavra de Deus. Eles tiveram que ser quebrados porque não deram ouvido à voz de Deus. Deus estava falando: arrependei-vos, arrependei-vos, consertai vossas veredas, fazei caminho direito para vossos pés, melhorai as vossas ações, através de Jeremias. Mas eles diziam: não ouviremos Jeremias, não ouviremos Jeremias. Agora, por conta de que não quiseram ouvir Jeremias, Deus então vai fazer deles como um vaso na mão do oleiro. E aí eu pergunto: tu quer ser um vaso na mão do oleiro?
Se tu é rebelde, é uma boa pedida, né? Deu para entender? Para quem é rebelde, é uma boa pedida, não tem alternativa. Tem que cair na mão de Deus para ser quebrado de novo. Ainda é a misericórdia de Deus. Mas é melhor, irmãos, vir sem ser quebrado. Venha antes que seja necessário quebrar. Deus fala, irmãos. Deus fala. Deus tem usado vasos nessa casa. E Deus fala através de pequenos, de jovens, de idosos. Deus fala. Mas as pessoas continuam com o coração endurecido. E aí quando Jeová pega, leva lá na olaria dele, quebra todinho, depois vai ficar se queixando que Deus não gosta dele. Deus está te quebrando porque gosta de tu. Deus está te quebrando ainda porque gosta de você. Deus te ama. Ele não queria te quebrar, mas você foi rebelde e foi necessário ser quebrado. Assim foi Judá. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus servos. Deus não tem prazer no sofrimento do seu povo. Será que Deus teria prazer no sofrimento de Judá? Não. Mas Judá endureceu o coração. Deixou ser dominado pelo pecado. O pecado já estava cauterizado no coração, escrito com ponteiro de ferro. O pecado para ele já era comum. E aí Deus falou: agora você vai se ver comigo, Judá. Você vai se ver comigo, Jerusalém. Desce lá, Jeremias, que eu vou te mostrar o que é que eu vou fazer com Jerusalém e o que é que eu vou fazer com Judá. Aí Jeremias vai lá, vê a obra lá, entende o trabalhar de Deus e volta para dizer. Mas quando ele volta para dizer, ele ainda diz para o povo: olha, Deus diz para Jeremias dizer para o povo: no momento, verso 7, em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se essa tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Ó que Deus maravilhoso! Ó que Deus glorioso! Ó que Deus amoroso! Ó que Deus rico em misericórdia! Quando Deus fala, irmãos, para nós abandonarmos o pecado, é porque Ele quer te livrar do mal que está a caminho ao teu encontro, porque do teu pecado. Quando Deus fala para mim me consertar, é porque Deus quer me livrar do mal que está vindo ao meu encontro por causa do meu pecado. De forma que se eu me consertar, Deus se arrepende e tira do teu caminho, tira da tua direção a maldição que está no teu caminho. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Glória a Deus. Porque Deus é amor. Deus é misericórdia. Mas não nos esqueçamos que Deus também é justiça. E tudo que o homem plantar, ele vai colher. E a pior parte da colheita ruim é que você pega uma porção de semente, uma porção, 1 litro de semente, e planta, para ver se vai colher sacas. A colheita sempre é mais dolorosa. A colheita sempre é maior do que a semeadura. Na hora de semear, é prazeroso. Eu vou semear. É uma medida só. É uma medida só de semente. Eu vou semear. Mas na hora de colher, você vai colher sacas. E não vai ter quem te ajude. Porque o pai não leva a culpa do filho. O filho não leva a culpa do pai. O esposo assim da esposa não leva.
e também a esposa do esposo não leva a culpa. É você que tem que colher. Entenda isso. Deus está falando para nós a partir do púlpito. Deus está falando, vamos ter cuidado com as nossas ações. Vamos cuidar da nossa vida espiritual, amados. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E quando Ele chegar, precisa nos encontrar em santidade. Precisa nos encontrar em sinceridade. Precisa nos encontrar de forma irrepreensível. Ele precisa nos encontrar. Aí o verso 9, ele diz da mesma forma: se eu falar de uma gente, de um reino, para edificar, para plantar, e se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então o que acontece? Eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender do bem que ele tinha dito que ele faria. Às vezes, tem pessoas assim, eu tenho promessa. Eu tenho promessa de Deus. Porque eu tenho promessa de Deus. Eu vou viver em berço esplêndido, me deleitando do pecado, curtindo o mundo misturado com a igreja. Porque eu tenho promessa. Engana-se. O que é que o texto diz? Se eu falar de um reino, de uma gente, para edificar ele, para ele plantar, para ele crescer, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então eu me arrependo do bem que ele tinha dito que ele faria. Assim como Deus desvia o mal daquele que se arrepende, Deus permite que o mal venha sobre aquele que se desviam da direção do Senhor. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Só que Ele é justiça. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode fazer diferente. Então, portanto, meu amado, quer descer a casa do oleiro, desça. Quantas vezes você quiser descer a casa do oleiro, desça, como fez Jeremias. E lá Deus vai falar contigo. Deus vai direcionar a tua vida. Deus vai fortalecer a tua alma. Deus vai fortalecer os teus caminhos. Quer descer a casa do oleiro? Desça para ouvir a voz de Deus. Porque ouvir a voz de Deus é coisa boa. Desça. E como é que nós descemos a casa do oleiro? Na oração, no jejum, na humilhação, na obediência, na simplicidade, na submissão às autoridades eclesiásticas, em especial a submissão ao nosso Deus. É assim, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer fazer. Eu quero, no nome de Jesus, agradecer de coração aos irmãos que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que ouvi e a vossa alma viverá. É ouvindo que você vai entender que você precisa se desviar do pecado. É ouvindo que você vai entender que você precisa se desviar do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos daqui. Nós somos peregrino. Nós estamos de passagem. Nós ouvimos esses dias a irmã Karine ministrando, ela disse, nós somos espirituais com experiência terrena. Deus abençoe a todos, em especial aos nossos irmãos e amigos que estiveram na live nos ouvindo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Então, amados,